Bem-vindo ao Mar de Letras. Hoje vamos falar com um escritor que nos traz consigo outros 1779. Para perceber porquê, fique até ao final desta conversa. Estou certo de que o fará assim que começar a conhecer connosco Tomás Lima Coelho. Tomás, bem-vindo ao Mar de Letras. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Tomás nasceu, de facto, em Moçambiques, mas diz que nasceu em Malange. O que é que esconde este seu enigma? Eu nasci em Moçambiques. Primeiro, muito obrigado à Mar de Letras por esta oportunidade. Mas eu nasci em Moçambiques e saí de lá muito garoto, tinha 6 anos. Porque o meu pai era funcionário público, teve que sujeito a sucessivas transferências e fui conhecendo Angola quase toda. Quando cheguei a Malange tinha 16 anos, que é aquela idade em que começamos a arrebitar e a conhecermos melhor e a sermos homens, não é? E, portanto, Malange foi a terra que me adotou e que eu adotei como minha. Eu sou malangino de coração. Já nos explicou que, mercê da atividade profissional do seu pai, teve um crescimento itinerante, por assim dizer. Por onde é que sente que cresceu? Esse é um problema de quem tinha essa vida itinerante. É que raízes eram muito pouco profundas em cada sítio onde passávamos, não dava tempo para criar raízes, porque eram 2, 3 anos em cada sítio, não é? Houve sítios que eu gostei muito de viver, como por exemplo Cabinda, adorei Cabinda, Malange, Camacupa, que é uma pequena vila perto do antigo Silva Porto, que agora é Coito. Não sei, eu tenho uma afetividade por Angola que é difícil eu dizer do que é que não gostei, não é? Enquanto lá vivi. Porque eu vivi em Angola até aos 23 anos. Portanto, tive tempo para gostar do meu país. Percebe o que é que trouxe até si, hoje já homem feito, cada um dos locais de sua infância? Percebo. É que Angola tem uma grande diversidade de usos e costumes, não é? E, portanto, de todos eles eu trouxe um bocadinho dessa lembrança, dessa recordação. Portanto, todos eles guardam um carinho muito grande. Todos esses pequenos sítios, pequenas vilas por onde passei, tanto que eu nunca gostei muito de viver em grandes cidades. Luanda, para mim, era um castigo. Eu gostava dos sítios pequenos, gostava do mato, gostava das vilas pequenas, porque aí é que estávamos mais em contacto com Angola, com aquela Angola profunda, digamos assim. Era nos sítios pequenos. Luanda era mais cosmopolita, era uma coisa mais moderna. Não era aquela Angola que eu gostava. Já nos mencionou o inconveniente de não conseguir ganhar raízes em nenhum lado. E agora pergunto-lhe, andando de um lado para o outro, estudando num lado e no outro, conseguiu ser bom aluno? Não, nunca fui bom aluno, porque era muito preguiçoso. Mas tinha boa memória, ouvia os professores e chegava para o 10. Não é? Eu tirando os meus 10, 11 e andava por aí. Nunca fui um excelente aluno, nunca fui um bom aluno, porque também nunca estudei aquilo que quis. Meu pai tinha poucas posses, era funcionário público, 5 irmãos, portanto, com 5 filhos ele tinha que gerir a coisa muito bem. Então nunca poderia ir para uma universidade, uma escola particular, portanto foi sempre ensino público e cursos médios. E foi assim que eu tirei o curso geral de comércio, porque dava logo hipótese de trabalho logo que terminava. Portanto, mas eu queria mesmo era veterinário, veja lá. Enquanto andava de um lado para o outro, escrevia coisas que fosse guardando? Pouca coisa. Aquela poesia incipiente dos 16, 18 anos, aquela coisa que toda a gente faz. Mas nada que me indicasse que um dia poderia escrever um livro. Não, nunca pensei nisso. E por falar em livros, os livros, nessas viagens sucessivas, acompanhavam a família e acompanhavam o seu crescimento? Sim, claro. O meu pai era um leitor assíduo e sempre nos incentivou à leitura. Sempre. Em minha casa sempre houve livros, sempre houve conversas, discussões à volta dos livros, sempre houve. Algum livro dessa sua primeira fase o marca particularmente? Marcou-me principalmente que foi o primeiro livro que li sério, que foram As Vinhas da Ira, do John Steinbeck.
O meu pai me deu para ler, tinha eu 15 ou 16 anos. Portanto, foi um livro que me marcou muito profundamente. Muito profundamente. Nascer em Angola, em 1952, traz como consequência inevitável, conhecendo como conhecemos a história universal, chegar aos turbulentos anos da Revolução e da Independência aos 20 e poucos anos. Como é que foram esses tempos? Esses tempos foram difíceis para muita gente. Eu diria que para todos os angolanos. Não só os que ficaram como os que partiram. Foram difíceis para toda a gente. Eu, nessa altura, quando se dava o 25 de Abril, eu estava a cumprir o serviço militar obrigatório. A tropa, para mim, sempre foi uma experiência muito traumatizante, porque eu não me via, como angolano, ali a combater irmãos. Não me via. Eu e um grupo de amigos, na altura, estávamos prestes a desertar. Já tínhamos planos para desertar. Quando se dá o 25 de Abril. Uma semana, 15 dias depois de dar o 25 de Abril, eles proporcionaram, quem quisesse sair da tropa podia sair, e foi o que eu fiz. Eu não guardo recordação nenhuma da tropa. Nem uma boina, nem um cinto, nem nada, nada. Não guardei nada do serviço militar, porque aquilo repugnava-me um bocado. Mas foram tempos difíceis, porque depois tivemos todos que sair, por um motivo ou por outro. A minha família regressou não, veio toda para Portugal. Primeiro, eu fiquei lá porque aquela era a minha terra e queria ficar, mas depois contingências não permitiram e eu tive que voltar também. Que voltar não, que vir para cá. E parte na célebre ponte aérea. Exatamente. A terra em Lisboa, e o que é que traz? Traz muitos receios ou alguma confiança? Sabe que aqueles primeiros tempos eu andava meio sonâmbulo. Eu pensei sempre em regressar, mas depois a vida não nos permite, não é? Porque, entretanto, encontrei a minha mulher, reencontrei a minha mulher, casámos, veio um filho e lutar pela vida não permitia ter grandes sonhos de novas aventuras, porque se eu regressasse a Angola ia partir do zero novamente. E então tive que me agarrar às coisas, o tempo foi passando e foi assim. E não imaginava mesmo que nunca mais regressaria a Angola? Eu sempre pensei em regressar e eu acho que todos os que de lá vieram ficaram sempre e ainda hoje têm essa pequena vontade, grande vontade de regressar um dia. Porque aquele é o chão que nos viu nascer, não é? E este trabalho que eu trago aqui é a minha forma de contribuir. Eu queria contribuir para Angola de qualquer forma. E escolhi a parte cultural, porque penso que é uma forma de se poder contribuir de forma totalmente despartidarizada. Portanto, é uma coisa... A cultura não tem que ser partidarizada. Então, optei por aí. Porque poderia ajudar de muitas outras formas. E há, de facto, muitas formas de regressar. O seu regresso, por assim dizer, é literário. Como é que, inicialmente, se começa a interessar por escrever sobre Angola? Pois, eu depois de ter a vida estabilizada, os filhos criados, vi que não sabia nada sobre a minha terra. Não sabia nada, porque nós, naquela altura, na escola aprendíamos tudo sobre Portugal, as serras, os caminhos de ferro, tudo isso, e sobre Angola sabíamos que tinha uma serra muito alta, que era a Serra da Xela, que havia o rio Kwanza e pouco mais. Que havia diamantes, que havia ouro, que havia ferro e pouco mais. E então comecei a estudar Angola. E, de facto, a partir aí dos meus 50 anos, portanto, comecei a aprofundar os estudos a sério. E foi, portanto, aí que surgiu a ideia de escrever qualquer coisa. Tanta coisa da história que nós não sabemos, que os angolanos não sabem. Por que não tentar uma coisa? E surgiu esse primeiro livrinho que se chama Chão de Canâmbua, que é um regresso ao século XIX na província de Malange. E já lá vamos, mas ainda antes de se abalançar
a publicar sob o seu nome e sozinho, ainda está presente em várias coletâneas. Sim, coisas pequenas. Mas sente que estava a ganhar mão para se tornar escritor profissional, por assim dizer? Nunca pensei nisso, a sério, nunca pensei nisso. A escrita foi surgindo, os amigos viam as coisas e convidavam-me, olha, escreve para aqui, escreve para ali. Por exemplo, num livro que foi lançado em Luanda, que se chama Taras de Luanda, o Luís Fernando, que é um jornalista e escritor, convidou-me. E eu escrevi um textozinho para lá. As coisas vão surgindo sem eu procurar, está a ver? Isso é gratificante. Chão de Canâmbua, do qual já falou, foi na altura um arrojo ou uma necessidade de começar a partilhar? Foi mesmo uma necessidade de começar a partilhar, de escrever um pouco da história. E para não tornar a história muito pesada e maçuda, resolvi ficcionar um pouco. E então misturei aí a história de um degradado que vai para Angola e que se africaniza. E, portanto, a história do livro é esse, passado no século XIX, que é um século que me apaixona na vida de Angola, que é um século muito rico de história. Com os seus excessos e contradições, é um período riquíssimo da história de Angola. Então, foi isso. O século XIX, no qual se passa a ação de Chão de Canâmbua, é também o mesmo século em que o seu avô paterno abandona Braga e parte à conquista do sonho ou da aventura, partindo para Angola. Havia relatos na família sobre a história deste avô que pudessem ter sido uma inspiração ou mesmo um guião para este livro? Houve, porque esse meu avô também gostava muito de ler, tinha muitos livros e contava muito da sua vida depois aos filhos, ao meu pai. O meu pai, quando o meu avô faleceu, o meu pai tinha 15 anos, mas lembra-se muito bem das histórias do meu avô. Por exemplo, ele quando chegou a Benguela tinha 19 anos, isto em 1890 e picos, foi trabalhar para um comerciante de Benguela e o primeiro trabalho que esse comerciante lhe deu foi ir comprar gado ao Soba do Luambo. São umas centenas de quilómetros de Benguela. Não é? Ele para lá demorou um mês e na viagem de regresso demorou 3 meses com gado. Não é? Essa história dessa viagem que o meu pai contava era uma coisa fabulosa. Não é? Era aquela África que vem descrita nos livros de aventuras que o meu avô passou. Eu gostaria muito de ter conhecido essa África. É um pouco o tempo em que as mais comuns histórias do dia-a-dia, vistas à distância, parecem épicas? Épicas mesmo. Eram épicas, porque pronto, era a natureza, era o homem contra a natureza e vice-versa. Não havia cá artifícios de telemóveis, nem de telefones, nem de coisas dessas. Devia ser uma coisa notável. Já vamos continuar a conversar. Ouçamos agora um pouco de Chão de Canâmbua. Luanda, maio de 1860. A coluna estava pronta. Ajoujado por uma mochila de 30 quilos mais a espingarda, Manuel Justino aguardava junto aos outros o momento da partida. Infelizmente, o sol estava encoberto e, por esse motivo, o calor e a umidade tornavam-se ainda mais difíceis de suportar, embora já se fosse habituando, que remédio, às temperaturas tão diferentes do seu marco de Canaveses natal. Fazia 3 meses que tinha desembarcado em Luanda. Quando ali chegou, em finais de fevereiro, pensou que morria. O calor angolano, aquele calor abafado, úmido e pegajoso, estava no seu pico mais alto. Era um castigo quase tão mau como as condições em que viajara desde Portugal, no porão lúgubre e infeto de um veleiro de carga amontoado de gente. Gente da pior espécie, ralé sórdida, sem qualquer assomo de valores ou de moral. Assassinos, ladrões, prostitutas, violadores, havia de tudo um pouco. Também podiam encontrar-se pessoas de boa índole, cujos azares da vida os tinha lançado para ali, embora ninguém quisesse saber disso. O que contava era a sobrevivência. Cada um pensava em si próprio e era tudo. Por isso, pela urgência em deixar para trás aquela má experiência, foi com alívio que Manuel Justino pisou aquela terra estranha pela primeira vez.
Tomás, é com estudo e com investigação, mas também, sem dúvida, com talento e com imaginação, criatividade, que se conseguem preencher alguns dos buracos que a história tem e reconstituí-la através da ficção? Pois, esse foi um desafio. Porque grande parte dos livros que eu tenho lido ficcionados sobre a história de Angola, principalmente no século XIX, há de reparar que os diálogos são muito pouco credíveis para a altura. Eu procurei pôr muito pouco diálogo aí, porque eu não sei como é que as pessoas falavam naquele tempo, não é? Mas há muitos livros aí que têm imenso diálogo. E nós estamos a ver aquele diálogo como se fosse hoje. Não tem nada a ver. Aquilo devia ser uma linguagem muito mais rebuscada, muito mais arcaica do que é hoje, não é? E, portanto, por isso, esse foi um desafio. Colocar pouco diálogo no livro. Sente-se um pouco como um arqueólogo? Olha, se calhar. As pesquisas que fiz, se calhar, escavei muito. Demorou muito tempo a compor este seu primeiro livro? Não demorou. Isto demorou-me 2 ou 3 anos a escrever por causa da pesquisa. Não é? Não foi bem a escrita em si, foi mais a pesquisa que demorou. Porque eu queria pôr factos verídicos, comprovados, misturados com a ficção. Agora, entrega-nos algo que seguramente demorou muito mais tempo a fazer. Autores e escritores de Angola, 1642-2015, uma coleção de 1780 autores. Em primeiro lugar, como é que diferencia autores e escritores? Pois isso foi uma chamada de atenção que me fizeram com alguma razão. Porque há escritores, e os escritores são principalmente os de ficção, de poesia, e há os autores, que são aqueles que escrevem livros didáticos, ensaios, portanto, não é bem ficção. Há uma ligeira diferença. Não sei se está certa, se não está, mas eu penso que faz algum sentido. Tudo começa, nessa sua pesquisa, em 1642. Com quem e porquê nessa data? Porque foi um frade capuchinho, portanto, educado em Lisboa, nascido em Banza-Congo, portanto, deduzo que seja filho de algum nobre conguês, e que tenha vindo estudar para Portugal e que cá publicou um livrinho. Portanto, ele aproveitou um livro de um italiano e traduziu para português, com algumas coisas suas também. Portanto, foi o primeiro livro de um angolano, embora o Congo nessa altura ainda não fosse Angola, não é? Mas agora é, o Congo português, não é? A publicar um livro em 1642, um frade capuchinho. Como é que se lembrou, por assim dizer, de escrever este livro? Eu já tinha uma listagem dos meus livros feita, entre os quais muitos autores angolanos. E comecei a ver que havia uma possibilidade de fazer uma coisa semelhante. Comecei a apostar nisso aos poucos, quase sem pensar muito. Até que vi que tinha pernas para andar, porque é uma coisa inédita, não existe nos PALOP. Um trabalho desses não existe nos PALOP. E pronto, meti mãos à obra, devagarinho, a partir de casa, sem grandes apoios, ou nenhuns, e procurando não cometer muitos erros, não é? Pronto, o trabalho foi andando, fui contactando este, contactando aquele, fiquei a conhecer imensa gente que me fornecia fotografias, os tios, os primos. Foi um trabalho enriquecedor a esse aspecto. A nível humano foi muito bom, muito bom. E como é que chegou tão longe, 1780? Até hoje me espanta como é que eu consegui chegar tão longe, sabe? Eu olho para aí, fico... Se me perguntarem como é que eu consegui, já não sei. Já não sei. Porque, não sei, foi de facto um trabalho de formiguinha que teve o inconveniente de me retirar da escrita. Porque isso, eu limitei-me a copiar, a retirar elementos e a passá-los para um papel. Deixei de escrever. Vou ter que reaprender, porque há uma ginástica mental que tem que ser feita, não é? E essa ginástica está-me a faltar. Estão quantos anos de trabalho neste livro? Quase 10. Os últimos 5 de pesquisa mesmo intensa, diária, ler os jornais todos diariamente, fazer pesquisas nas editoras todas, autor a autor, para saber quais eram os de Angola.
É um trabalho complicado. Estudou muito, aprendeu muito, teve muitas surpresas neste trabalho. Muitas surpresas, pessoas que eu não suspeitava nunca que fossem angolanos, né? Muitos políticos atualmente portugueses que optaram pela nacionalidade portuguesa, mas que nasceram em Angola. Enfim, uma série de surpresas. Por exemplo, o comandante Pinheiro de Azevedo. Foi a maior surpresa que encontrou? Foi uma das grandes surpresas. Não sabia que ele tinha nascido em Luanda. Os nossos convidados costumam-nos dizer, e é fácil de compreender, que o ato de escrever, a maior parte das vezes, é um ato solitário. E o Tomás tem essa experiência, porque se estreou com um romance histórico. Desta vez, enquanto escrevia autores e escritores de Angola, 1642-2015, sentiu uma maior solidão ou, pelo contrário, sentiu que estava acompanhado por um número de pessoas sempre crescente até chegar às 1780? Exatamente. Eu estava muito acompanhado, porque inicialmente eu ia enviando o meu trabalho de 15 em 15 dias para os amigos mais próximos, para eles irem completando com ajudas, talvez conhecessem outros, e isso aproximou-me muito das pessoas, principalmente das pessoas que escrevem e dos que gostam de livros, não é? Foi muito enriquecedor a propósito. Este livro, além de ter a enorme virtude de fazer uma elencagem exaustiva de todos os que conseguiu encontrar neste espaço de quase 350 anos, de mais de 350 anos, tem ainda um outro atributo que eu acho bastante interessante, que é permitir fazer uma espécie de registro demográfico dos autores angolanos. Aqui teve surpresas também. Como é que estão, por exemplo, distribuídos os autores na sua terra natal? Pois, isso não foi uma grande surpresa, porque, como todos sabemos, por causa da guerra civil, grande parte da população se concentrou nos grandes centros, principalmente em Luanda. Portanto, é natural que Luanda seja hoje o grande produtor de autores de livros, não é? Porque, se bem me lembro, aí estão 42% em Luanda de autores e logo a seguir vem Benguela com 8%. Sendo que Benguela sempre foi uma capital cultural. Portanto, está a haver a disparidade, não é? Uma coisa... Sente que há... não, sabe, porque isto não é uma percepção, é mesmo uma ciência. Sabe de regiões que estejam claramente subrepresentadas? Sim, o Cunene. O Cunene, por exemplo, tem 8 escritores ou 7. A Lunda Norte, a Lunda Sul tem também 7 ou 8. Quer dizer, há sítios onde, de facto, a desertificação, não só humana como cultural, é pena, é triste. Este livro, enquanto sumário, almanaque, por assim dizer, dos autores e escritores de Angola, corre imediatamente o risco, aliás, é um risco assumido, de certeza, quando o escreve, de ficar desatualizado no dia em que é publicado. Pensa, daqui no decurso de um lapso temporal, vir a fazer uma nova edição, se calhar até mais aprofundada, seguramente mais vasta, mas se calhar até mais aprofundada deste seu livro? Exatamente. Eu tenho um sonho que um dia alguém pegue nisto e que reúna uma equipa a sério para transformar isto num dicionário a valer. Porque cada autor merece ter aí o seu percurso académico, o seu percurso profissional, entre outras coisas, os prémios ganhos, tudo isso merecia estar aí. Eu só fiz essa pequena biografia naqueles que já faleceram. Aí, não é? Esse era o meu sonho, era alguém pegar nisto e transformar isto num verdadeiro dicionário. Porque, entretanto, por uma questão de rotina, eu não queria pegar mais nisto, mas por uma questão de rotina, este ano de 2016, já tenho mais quase uma centena de autores para acrescentar aí. Só publicados em 2016. Portanto, a ver, isto é uma coisa... Eu já estou cansado, mas não consigo deixar de pegar nisso, porque se não pegar eu, ninguém mais pega. Portanto, tomara que alguém um dia pegue nisto e me dê uma ajuda. Mas tem uma equipa. Tem noção que quando está, digamos que a lançar esse desafio, está a usar a terminologia sedutora, porque isto nunca seria um dicionário, seria sempre uma enciclopédia. Pois, isso seria uma enciclopédia, seria uma coisa que ultrapassaria o meu sonho. O Tomás claramente coleciona aqui autores e escritores e livros. Coleciona livros da sua terra?
Nos últimos anos, só tenho comprado livros de Angola. Não só autores angolanos, mas de outros que falam de Angola. Portanto, já tenho uma coleção bastante vasta. Quando voltou em 75, já nos disse, imaginava que poderia regressar, o facto é que decorreram mais de 40 anos e não regressou. Acha que ainda vai regressar a Angola? Sabe, eu nunca saí de Angola. Nunca saí mesmo. Portanto, agora, regressar ao novo país, Angola, não sei. É daquelas coisas, não faço ideia. Não faço ideia. Talvez até no âmbito deste trabalho eu possa ir a Angola. Não sei. Não faço ideia. Até porque, deixe-me dizer-lhe, quando este livro foi lançado, era para ser lançado em simultâneo, no mesmo dia, à mesma hora, em Luanda. Só que por contratempos logísticos não foi possível. Mas ainda este ano, este livro vai ser lançado em Luanda. Estamos a fazer todos os esforços para este livro chegar a Luanda ainda este ano, conforme prometido aos angolanos, porque este livro é para eles. Mais para eles. Essa é uma notícia que deixa aqui, que certamente tranquilizará os milhares de espectadores que estão a ver. Sim, eu quero tranquilizá-los que este livro vai chegar a Luanda antes do Natal. Muito bem. Estamos a terminar, Tomás. Antes de ir embora, gostava que nos falasse sobre duas sugestões de leitura que nos traz. Estes foram os dois livros sobre Angola. São, de facto, as duas melhores obras que eu encontrei sobre Angola, lançadas em 2016. Um é de uma amiga que foi para Angola com 5 anos, cresceu em Malange e fez o seu percurso em Luanda na rádio. Portanto, ela conheceu muita gente da rádio. Esse livro é um livro autobiográfico, lindíssimo, que vale a pena ler. Sobre o segundo, que é um livro do Tosé Figueiredo, é uma obra póstuma que tem uma riqueza vocabular notável, ao nível de um Aquilino Ribeiro. Tem uma riqueza de personagens ao nível de um Jorge Amado. É uma coisa notável. Tem outro pormenor interessantíssimo. Ele era amigo do pintor Neves e Sousa, do Alban Neves e Sousa, que desenhou para esse livro ilustrações inéditas. Portanto, só existem neste livro. Ele faleceu em 2011 e foi a família que editou este livro. É um livro brilhante. Muito bem. Tomás Lima Coelho, muito obrigado por ter vindo ao Mar de Letras e com tanta companhia consigo. E assim terminamos mais um dos nossos programas. A sua companhia para nós, como sabe, tão importante que, obviamente, não a dispensaremos no próximo Mar de Letras. E eu despeço-me. Até lá.